Eu acredito que não existe nenhum sucesso na vida melhor ou maior, mais prazeroso do que viver a experiência da maternidade. Oi, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre filhos. Será que filhos ajudam ou atrapalham a nossa vida? O que será que a Bíblia fala sobre filhos? Qual a melhor idade para ter filhos? Será que Deus quer que eu encha a terra? Será que Deus quer que eu coloque filhos no mundo em um tempo tão difícil, em que a maldade aumenta a cada dia e princípios e valores são cada vez mais esquecidos? Gente, eu decidi vir aqui falar com vocês sobre filhos por dois motivos. Primeiro, porque o meu canal é sobre maternidade e eu entendo que eu tenho um chamado para falar com mães. Eu creio que o Senhor tem me levantado nesse tempo para isso. E o segundo motivo é porque, mesmo que eu tenha voltado com o canal há um mês atrás, a ideia desse vídeo está escrita desde o mês de abril. E eu confesso para vocês que eu demorei um pouco para gravar esse vídeo. Nos dias de hoje, falar sobre filhos não é tão fácil. Nos dias em que feministas, pessoas se levantam contra mulheres que querem ser mães, contra mulheres que querem engravidar, nos dias de hoje é muito difícil falar sobre esse assunto. Mas eu, como alguém que foi chamada pelo Senhor para falar com mulheres sobre a maternidade, eu não podia me calar diante de um assunto tão sério como esse. Quando o Senhor me deu a ideia desse vídeo, eu estava lendo o livro de Salmos, Salmo 127, versículo 3, que diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. Eu comecei a refletir sobre o porquê as pessoas não querem ter filhos no dia de hoje, se a Bíblia diz que filhos são presente do Senhor. Como que as pessoas podem rejeitar um presente do Senhor? Comecei a refletir sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, em que as pessoas estão preferindo abrir mão de um presente que o Senhor pode dar. Gente, o que o Senhor nos dá não é ruim. Nada do que o Senhor dá, nada do que o Senhor faz para nós ou por nós é ruim. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, o que Deus faz por nós não é ruim. E aí eu fiquei pensando, né, o porquê que as pessoas nos dias de hoje elas não querem ter filhos. E eu comecei a me lembrar sobre tudo que eu já vi ou já ouvi falar, principalmente feministas falando sobre a maternidade, que os filhos são impedimento para a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer. Eu comecei a pensar, inclusive, em coisas que eu vivi pelo fato de ser mãe. Eu comecei a pensar sobre oportunidades que eu perdi por conta da maternidade. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e eu almejava um cargo administrativo. Eu trabalhava com atendimento a clientes e eu queria subir para o cargo administrativo. Eu não queria mais trabalhar com cliente por ser um serviço muito estressante, muito cansativo. E aí eu já tinha conversado com a minha patroa, ela falou assim, olha, quando surgir uma oportunidade, você vai ser a primeira pessoa em quem eu vou pensar. Só que, quando surgiu a oportunidade, eu estava grávida da Alicia. Eu não estava no começo da gestação, eu já estava no finalzinho, faltava ali mais ou menos um mês para a Alicia nascer. E eu perdi aquela oportunidade de subir de cargo por conta da gravidez, por conta que eu já ia sair de licença maternidade. E eu não tô falando isso aqui para vocês com pesar. Eu tô falando para exemplificar o porquê, muitas vezes, a gravidez e os filhos, eles são mal vistos pela sociedade, são mal vistos pelas pessoas de hoje em dia. Porque muitas vezes a gente perde oportunidades. A gente perde um cargo que a gente almejava, a gente perde uma oportunidade de emprego, porque ninguém quer dar emprego para uma grávida, porque a grávida ela vai sair de licença maternidade depois. Ninguém quer dar emprego ou subir alguém de cargo que tem um bebezinho pequeno, que vai precisar faltar no trabalho para levar o filho nas consultas, que vai precisar muitas vezes faltar no trabalho porque o filho ficou doente, porque bebezinho pequeno adoece com muita facilidade. Então eu comecei a pensar sobre isso. O mundo de hoje nos ensina que mais valioso é a nossa vida profissional do que formar uma família. O mundo de hoje prega que é mais importante você se formar como profissional do que, de repente, você formar uma família. E eu não estou desmerecendo mulheres que têm o objetivo de ter uma carreira bem-sucedida. Mas eu acredito que não existe nenhum sucesso na vida
melhor ou maior, mais prazeroso do que viver a experiência da maternidade. E não só essa questão profissional, mas o mundo de hoje também atrela os filhos como um peso a mais na nossa vida. Então é como se os filhos viessem não para somar, mas para subtrair. E isso é colocado para a gente como, olha, você vai ter filho, você vai aumentar os seus gastos. A sua vida vai acabar porque você não vai poder mais viajar, porque a prioridade vai deixar de ser você e vai passar a ser seus filhos. Então, é ensinado para a gente, aqui na nossa sociedade, que ter filhos é ruim, ter filhos é um peso. Os filhos vêm para tirar algo de nós e não para somar algo em nós. Lendo esse texto de Salmo 127, lendo o capítulo todo, e também lendo outras passagens da Bíblia a respeito de filhos, em nenhum momento eu vi a Bíblia colocando filhos como impedimento para alguém ser abençoado. Em nenhum momento eu vi a Bíblia colocando os filhos como uma pedra de tropeço ou uma pedra que impede alguém de alcançar alguma coisa. Muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra que filhos são bênção, são herança. Os filhos vêm para somar, os filhos vêm para fortalecer a família e não para enfraquecer. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. E o Abraão, ele é conhecido como o nosso pai da fé, porque Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele teria muitos filhos e que por isso ele seria abençoado, que os filhos dele, a descendência dele seria abençoada. Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Então a Bíblia está relacionando os filhos que Abraão teria com bênção. Ele teria muitos filhos e por isso ele seria abençoado. Outro exemplo na Bíblia sobre a bênção de se ter filhos. Isaac, quando estava abençoando Jacó, ele disse assim, em Gênesis capítulo 28, versículo 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Aí você pode me falar assim, mas isso aí é lá na época da Bíblia. Realmente, naquela época, eles tinham muitos filhos. E isso, hoje em dia, é um pouco mais difícil, por conta até mesmo da nossa situação financeira. Nós não conseguimos sustentar, eu mesma aqui, eu e minha família, a gente não consegue sustentar 10 filhos. Mas o intuito desse vídeo não é dizer para você assim, olha, não se previna, tenha 10, 15 ou 20 filhos, não é isso. Mas é incentivar você que ainda não tem filhos e tem medo de ter filhos por causa do mundo que a gente vive hoje, ou porque vai te atrapalhar de ter sucesso profissional ou de fazer alguma coisa que você queira. A ideia desse vídeo, o intuito desse vídeo é dizer para você, tenha filhos. Mundo em que as pessoas estão dizendo, não tenha, retire. Eu estou aqui dizendo para você, tenha filhos. Talvez você esteja pensando, mas eu não quero ter filhos, e não é por egoísmo, por achar que eu vou perder dinheiro ou perder uma vida confortável. Eu só não quero ter filhos porque o mundo de hoje está muito terrível e eu não quero colocar mais uma criança nesse mundo para sofrer. E aí é que está o ponto. Só o fato de você reconhecer que esse mundo está cada vez pior, que princípios e valores estão sendo esquecidos, você é um tipo de pessoa que precisa colocar um filho no mundo, porque você provavelmente tem princípios e valores. Você é alguém que está enxergando a maldade do mundo e você é alguém que pode criar um filho com esses princípios e valores que estão esquecidos e que vão crescer com isso e que vai futuramente gerar e formar outras pessoas que também tenham esses princípios e valores. Dizem que as crianças são o futuro da nossa nação. Então, se você colocar um filho no mundo e você formar uma criança diferente do que das crianças que estão sendo formadas hoje sem princípios e valores, você pode contribuir para uma mudança, para um mundo melhor. Você pode criar um filho, uma criança, você pode formar uma pessoa que vai trazer de volta esses princípios e valores que estão sendo esquecidos. Se você que está assistindo esse vídeo não quer ter filhos, quero que você pare um momento e faça uma reflexão.
Pense aí o porquê você não quer ter filhos. Às vezes a gente toma decisões nas nossas vidas sem pensar por que a gente está tomando aquela decisão. Então, se você não quer ter filhos, pense por que você não quer ter. Não deixe de ter filhos pela motivação errada. Se você não quer ter filhos porque tem medo de perder o seu conforto, tem medo de perder a sua vida, tem medo de perder o seu dinheiro, repense essa decisão. Eu sei que a gente não vai poder viver todas as experiências da vida. Um ser humano não consegue vivenciar todas as experiências da vida. Então, tem gente que vai ter filho, mas não vai ser rico, não vai saber como é ser rico. Tem gente que vai ser rico e nunca vai saber o que é ter filho porque não vai conseguir gerar. Mas, se você tem essa possibilidade de tomar essa decisão de querer ou não, pense. A experiência da maternidade é uma experiência única. Você nunca vai saber o que é ter filhos se você não tiver. Você pode ter um pet, você pode ter um sobrinho, você pode ter um afilhado, mas nunca vai ser a experiência de ter um filho. Filho pode ser filho biológico, pode ser filho adotivo. Eu acho que vale a pena você sacrificar a sua liberdade ou você restringir um pouco o uso do seu dinheiro. Vale a pena você viver a experiência da maternidade, essa experiência que é única e não é para a vida toda. O período da nossa vida que a gente passa com os nossos filhos, pensando que você vai criar uma criança, né? Desde quando você gerar ali, desde quando ela nascer, até os 18 anos, que é quando ela completa a maioridade, 18 anos não é nem metade da sua vida. Pensando aqui num brasileiro que tem uma média de vida de 70, 75 anos, 18 ou 20 anos que seja, não é nem metade da sua vida. Então, eu acredito que vale a pena você abrir mão desse período da sua vida, dos seus prazeres pessoais, das coisas que você quer, das suas realizações pessoais para você viver a experiência da maternidade, sabe? Depois que eu me tornei mãe, foi que eu consegui compreender o amor de Deus por mim. Claro que bem pouco, porque o amor de Deus é muito grande, muitas vezes a gente não consegue compreender. Quando eu me tornei mãe, eu consegui entender os nãos que eu recebi da minha mãe quando eu era criança. O porquê não disso, o porquê não daquilo. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, muitas vezes eu não entendia. Mas hoje, sendo mãe, eu entendo exatamente os nãos que eu recebia da minha mãe, do meu pai, que aqueles nãos eram por amor, eram por proteção. Depois que eu me tornei mãe, eu me aproximei de Deus de uma forma que sem igual. Já contei aqui para vocês que eu sofri um aborto espontâneo na minha primeira gestação. E desde lá, desde aquela primeira experiência, 9 anos atrás, até hoje, a minha vida com Deus mudou. Porque a maternidade nos faz nos aproximar de Deus. Eu aprendi muitas coisas com a maternidade, mas mais uma coisa que a maternidade me ensinou é a ser menos egoísta, a olhar para a pessoa que está do lado, para olhar para outra pessoa que precisa de ajuda. Muitas vezes nós somos muito egoístas, nós pensamos em nós mesmos, naquilo que a gente quer. E quando a gente se torna mãe, principalmente no comecinho ali, quando o neném nasce, não tem como a gente ser egoísta, porque a gente tem um outro ser que depende totalmente da gente. Então a gente aprende a olhar para o outro, a se importar com o outro. Fora muitas outras experiências que eu tive com a maternidade, eu posso até fazer um vídeo falando aqui para vocês tudo que eu aprendi com a maternidade. Mas o que eu quero fazer nesse vídeo aqui é incentivar você. Tenha filhos, viva experiências que você nunca viveu, mas tenha filhos já pensando nessa missão. Eu vou ter filhos para a glória de Deus, eu vou criar filhos para a glória de Deus, eu vou instruir os meus filhos para a glória de Deus. Melhor idade para ter filhos, você já se perguntou sobre isso? A medicina diz que a melhor idade para termos filhos é entre 20 e 30 anos mais ou menos, porque nesse período a mulher está no pico da fertilidade. Após os 30 anos, a fertilidade da mulher diminui bastante. Então, até os 34 anos é uma idade legal para ter filhos. E a partir dos 35, a ciência diz que a qualidade dos nossos óvulos ela cai muito. E isso aumenta o risco
de filhos com síndromes e até abortamentos. Mas a Bíblia fala algo curioso sobre isso. Salmo 127, versículo 4 fala assim: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Quando eu estava pensando e refletindo sobre esse capítulo 127, eu pensei, por que que a Bíblia fala que os filhos da mocidade são como flechas? Por que não os filhos da velhice? Os filhos da mocidade, ou seja, os filhos que a gente tem na juventude, os filhos que a gente tem com uma idade jovem, são filhos que a gente consegue ver crescer. E esses filhos crescendo, esses filhos se formando, esses filhos se tornando alguém na vida, isso traz prazer aos pais, isso traz satisfação aos pais. Já os filhos tidos na velhice, de repente, dependendo da idade que aquela mulher teve aquele filho, ela não vai conseguir acompanhar esse crescimento, talvez ela não consiga ver o filho tendo filhos, né, que dizem que o maior prazer da vida é mais do que você ter filhos, é você ter netos. Quando você tem um filho na velhice, talvez você não consiga nem ver os netos, né? Então, qual é a melhor idade? De acordo com a Bíblia e de acordo com o que a ciência diz. Na juventude, não tô falando jovem de 16 anos, tá, gente? Juventude é de 20 a 30, 35 anos, desde que você seja casada, obviamente, né? Aqui eu tô falando para mulheres cristãs, então é dentro daquilo que a gente acredita, dentro do que a Bíblia fala. Então, eu creio que nesse período, se a gente começar cedo, dá sim tempo da gente trabalhar, da gente estudar, da gente viver as nossas experiências profissionais e da gente também realizar o sonho da maternidade, ou mesmo se você não tem esse sonho, mas viver a experiência da maternidade. E a maternidade, ela não é só para quem sonha. Ah, eu nunca sonhei em ser mãe, eu não quero ter filhos. Não, a maternidade é também uma oportunidade de você ser transformada, de você ser lapidada, de você poder cumprir o propósito do reino, que é formar alguém, é ensinar alguém sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre todos os ensinamentos de Jesus. Ter um filho também é uma oportunidade de cumprir a sua missão e o seu propósito aqui na Terra. E para encerrar aqui com vocês, a pergunta que não quer calar, mas Deus quer que eu encha a terra, que eu cresça e que eu multiplique, né? Tem aquele versículo que Deus fala para Adão e Eva ali em Gênesis, multipliquem-se, encham a terra, né? Gente, como eu falei aqui para vocês, eu acho que a quantidade de filhos que você vai ter é algo muito da sua família. É você conversar com seu marido, conversar com a sua esposa, se tiver algum homem assistindo aqui esse vídeo, vocês orarem a Deus para saberem qual é o propósito de Deus para a família de vocês. Por quê? Eu não vou dizer aqui para vocês, tenham aí quantos filhos Deus mandar. Eu não vou dizer isso porque eu sei que também, como pais, nós temos responsabilidades. Então, nós temos responsabilidade de, por exemplo, sustentar essa família. Então, a gente precisa dar amor, dar carinho, instruir e tudo mais, mas a gente precisa dar comida, a gente precisa dar roupa, a gente precisa dar boas condições de vida. Então, se você puder dar boas condições de vida para 1 ou 2 filhos, faça isso. Se você tiver condições de dar uma boa condição de vida para 5 ou 6 filhos, tenha quantos filhos você puder criar, de forma que essas crianças não vão passar fome, de forma que essas crianças não vão passar necessidade. Porque seria irresponsabilidade da minha parte falar para vocês, olha, encham a terra, multipliquem-se, tenham aí 10 filhos. E tá todo mundo desempregado. Ninguém tem dinheiro para comprar um pão para a criança comer. Eu não falaria isso, eu não acho que é isso que Deus quer para nós. O que eu acho que Deus quer para nós é que a gente tenha filhos, seja 1, seja 2, seja 3, seja quantos a nossa família puder sustentar. Sustentar não só de sustento físico, né, de comida, de roupa, mas de sustentar também, de dar suporte para essa criança, ensinar, instruir. Você tem 10 filhos, você vai conseguir ensinar esses 10 filhos, você vai conseguir fazer devocional com esses 10 filhos, você vai conseguir ensinar princípios e valores para esses 10 filhos. Você tem aí uma condição financeira boa o suficiente para sair do emprego e se dedicar totalmente à maternidade? Porque se você tiver 10 filhos, você vai precisar fazer isso, sair do emprego para cuidar dos seus 10 filhos e fazer aí cumprir a sua missão como deve ser feito, direitinho.
né? Porque a gente não pode ter 10 filhos e deixar o Deus dará. Então, é isso que eu penso. Ore, né? Fale com o Senhor, fale com o seu cônjuge sobre esse assunto, mas não deixe de ter filhos, né? Em um mundo em que as pessoas estão pregando, não tenha seu corpo, suas regras, faça o que você quiser, se você tiver, você vai lá e você tira. Eu estou aqui para dizer para vocês, tenham filhos. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma frase para vocês que eu ouvi há um tempo atrás, e essa frase me impactou. E não só me impactou, como essa frase também virou verdade na minha vida. Eu nunca vi alguém dizendo que se arrependeu de ter um filho ou de ter mais um filho. Mas eu já vi pessoas se arrependendo de não ter tido filhos. Então, pense sobre isso, ore sobre isso, fale com Deus sobre isso e tome a sua decisão baseada na vontade de Deus para você e para sua família. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, porque para mim é bastante importante. Eu quero saber o que as pessoas que estão aqui no meu canal pensam sobre esse assunto. E eu quero pedir para você também deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu estou com uma meta aí de bater 100 inscritos até o final do ano. Eu já estou com 85 hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Então, me ajude aí a bater essa meta e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que talvez quer ser mãe, mas tem medo da maternidade, ou não quer ser mãe, já tomou a decisão de não ter filhos. Envia esse vídeo aqui para que o máximo de pessoas possível possa ser alcançada por essa mensagem, tá bom? Muito obrigada por ficarem até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!